A gente segue falando de política nacional. A pesquisa Atlas Intel, divulgada no domingo, mostra o deputado federal Guilherme Boulos liderando corrida à prefeitura aqui de São Paulo. Eu vou chamar agora a Soraya Lawande, que tem detalhes a respeito desse levantamento e compartilha agora com a gente. Soraya. Exatamente, Lívia. Esse levantamento, esse resultado, da primeira rodada de pesquisas Atlas em relação às eleições municipais de 2024 nas 5 maiores capitais do país. Então, eu vou trazer os destaques aqui de São Paulo, também do Rio de Janeiro, mas já está disponível na internet para quem quiser consultar, quem tiver interesse. Além de São Paulo e Rio, também Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza. O resultado, portanto, aponta um favoritismo para o deputado federal Guilherme Boulos do PSOL para a eleição para a prefeitura aqui de São Paulo. Na disputa para o primeiro turno, Boulos aparece e lidera com 29,5% das intenções de voto. Na sequência, aparece o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, com 18%, e o deputado federal Ricardo Salles, do PL, com 17,6%. O desempenho de Nunes e também Salles, é considerado pelo levantamento como um empate técnico. Em seguida destes candidatos, aparecem também Tabata Amaral, com 6,2%, e Kim Kataguiri, com 5,3%. Outros 14,1% dos entrevistados não sabem ou não responderam, e 8% disseram que não vão votar em branco ou anular o voto. Essa pesquisa contou com 1.600 entrevistados, da população adulta aqui da cidade de São Paulo, entre os dias 25 e 30 de dezembro. A margem de erro é 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança para a margem de erro de 95%. Já em relação ao Rio de Janeiro, mostra que o prefeito do Rio atual, Eduardo Paes, do PSDB, lidera a corrida pela prefeitura do Rio de Janeiro com 36,2% das intenções de voto, e é seguido pelos deputados federais Alexandre Ramagem, do PL, com 19,1%, e também Tarcísio Mota, do PSOL, com 17,8%. A pesquisa entrevistou 800 moradores da cidade do Rio de Janeiro por uma metodologia chamada de recrutamento aleatório. O levantamento foi realizado no dia 25 de janeiro de 2023 até o dia 30 de dezembro do ano passado. Lívia. Soraya Lawande, daqui a pouquinho volta com mais informações pra gente. Agora eu tiro a Soraya do telão, coloco o Cristiano Beraldo, que vai analisar essa notícia que ela trouxe pra gente. Beraldo, a gente está tendo 2 cenários muito diferentes, pelo menos é o que apontam essas primeiras pesquisas em 2 das principais cidades, capitais brasileiras. A gente tem no Rio a pesquisa mostrando um desejo do eleitor de manter a gestão atual, e aqui em São Paulo uma completa mudança, para um lado oposto do espectro político. Que leitura você faz desses primeiros levantamentos? Nívia, vamos lá. São Paulo tem um caso onde o prefeito era uma figura desconhecida, assumiu a prefeitura logo no início desse mandato, com o falecimento de Bruno Covas, e aí fez uma estratégia para essa campanha de reeleição, onde ele busca reunir o maior apoio possível dos partidos para ele ter o maior fundo eleitoral, para ele ter o maior tempo de televisão e, com isso, vencer essa barreira do desconhecimento, tentando, então, se manter na cadeira, vencendo Guilherme Boulos. Guilherme Boulos é o grande candidato a ser batido. Entretanto, a dificuldade de Ricardo Nunes, além da situação da cidade, que tem desagradado muito os paulistanos, a gente vê que a estratégia dele foi, por exemplo, fazer a gratuidade dos ônibus no domingo, que é uma gratuidade para o usuário, mas é uma conta que é dividida pela população que tem tantas carências na cidade e agora vai ter que destinar parte do orçamento destinado para financiar esse tipo de iniciativa, que no fundo a gente sabe que é uma tentativa de seduzir o eleitor. Na direita, o grande candidato seria Ricardo Salles, mas o PL já disse que não dará a ele a legenda para ele disputar. Então, ele não tem muitos caminhos para viabilizar a sua campanha. Com isso, o maior potencial de crescimento, na minha percepção, acaba sendo de Kim Kataguiri, que é um deputado federal muito atuante, com uma série de conquistas aí para o seu público, para o seu eleitor, para a direita de São Paulo, e que tem capacidade de absorver boa parte desses votos que iriam
para Ricardo Salles e aí buscar uma oportunidade de disputar o segundo turno contra Guilherme Boulos, sobretudo porque sabe-se que Kim Kataguiri tem muita habilidade de debate. No Rio de Janeiro, o que a gente vê é a metamorfose ambulante que é o atual prefeito Eduardo Paes, que foi eleito pelo Democratas, com milhões de reais do fundo eleitoral do Democratas, numa chapa onde o vice dele é do PL, e tão logo ele foi eleito, saiu do Democratas, foi se filiar ao PSD e incorporou ser esse candidato de esquerda, colocou tapete vermelho para Lula, brigou com seu vice, brigou com boa parte dos potenciais partidos que poderiam ser aliados. Então, Eduardo Paes tem esse desafio, disputar contra candidatos que sejam desconhecidos para ele usufruir do fato de estar na sua 4ª campanha à Prefeitura do Rio de Janeiro. E com muito dinheiro em jogo, né, Beraldo? Tanto na eleição de São Paulo quanto aqui no Rio de Janeiro e em todas as outras pelo país, a gente vai ter muito dinheiro na mesa, né? A gente teve a aprovação na reta final do ano passado, no apagar das luzes do Congresso Nacional, do fundo para as campanhas políticas, para as campanhas eleitorais, mais uma vez com recursos públicos e com um valor cada vez maior. Você acha que seria o momento, Beraldo, de se começar a rediscutir também o financiamento privado para as campanhas, que tinha sido barrado lá na época da Lava Jato, quando se descobriu muitas irregularidades associadas a isso, empresas que financiavam campanhas e que depois cobravam a conta, exigiam dos políticos, de quem estava no governo, medidas de contrapartida, uma compensação pelas verbas endereçadas durante a campanha. O Supremo Tribunal Federal e o Congresso acabaram barrando isso na época, mas agora o que a gente tem é um dinheiro público cada vez maior indo para as campanhas. Você acha que seria o momento da volta do financiamento privado, Beraldo? Seria uma boa ou não? 5 bilhões de reais do nosso dinheirinho para fazer campanha. E é interessante, Brown, porque se você pegar o número de municípios do Brasil, quase 6 mil municípios, e aí você imaginar que todos eles terão campanha eleitoral para prefeito e para vereadores, que são ainda diversos partidos no Brasil, cada um deles fazendo a sua chapa com um número de candidatos a vereador. Se você fizer uma conta matemática, vai ver que 5 bilhões ainda para financiar tantas campanhas é pouco. E aí a gente se depara com o problema de que esse dinheiro não vai para os candidatos, esse dinheiro vai para os partidos. E o cacique é que decide quem terá dinheiro para fazer campanha e quem não vai ter. Na minha percepção, este é o grande problema. Se você usasse o dinheiro público para financiar campanhas, mas esse dinheiro saísse diretamente da conta do TSE para a conta do candidato de forma igualitária, você teria um ambiente propício até à renovação, porque mesmo aquelas pessoas que não estão no mandato atualmente teriam condições de fazer uma campanha razoável, decente, em igualdade de condições com os seus concorrentes. Mas a gente vê que não é isso que acontece. Aqueles que são amigos da cúpula do partido, aqueles que são candidatos à reeleição, esses sim têm todo o dinheiro e toda a benevolência para fazer suas campanhas da forma mais competitiva possível. Ao contrário, se você trouxer de volta a figura do financiamento privado, o que vai acontecer é que esta relação tende a se tornar promíscua com uma rapidez muito grande, porque a fórmula antiga também não funciona. Era uma relação de troca. E troca na política, troca no ambiente público, quem paga a conta é sempre o contribuinte.